A história da vida de Moisés, da libertação do povo hebreu do Antigo Egito, é uma das histórias bíblicas mais conhecidas e mais intrigantes das Escrituras Sagradas. Mas uma pergunta que geralmente muitos têm e que geralmente é interpretado errado é a respeito do faraó do livro de Êxodo. Quem, afinal de contas, seria o faraó do livro de Êxodo? O faraó, no caso, que enfrentou Moisés e a Deus. Por conta de produções cinematográficas, séries e também filmes, a maioria das pessoas tem em mente o faraó Ramsés II como sendo o faraó da época de Moisés, mas, segundo a cronologia bíblica, não era o faraó Ramsés. Eu convido todos vocês a deixarem os seus likes e assistirem até o final este vídeo. Se inscrevam também no canal e não se esqueçam de compartilhar este vídeo com aqueles que têm curiosidade a respeito desse assunto. Na maior parte do imaginário popular a respeito do faraó que escravizou o povo israelita, na maioria das vezes é colocado como sendo o faraó Ramsés II, mas na verdade Ramsés II não foi o faraó da época de Moisés, mas sim um faraó bem posterior à época de Moisés e à época do faraó de Moisés. Numa cronologia bíblica mais fiel à arqueologia e também fiel aos textos bíblicos, nós podemos dizer que a época de Moisés, a cronologia, a linha temporal de Moisés e dos acontecimentos do livro de Êxodo aconteceram todos em 1440 ou 1450 a.C., isto é, 3.450 anos atrás. Por muitos anos, egiptólogos e também historiadores negaram a existência do êxodo bíblico por conta da identificação de Ramsés como sendo o faraó do livro de Êxodo, sendo ela quase impossível de ser este faraó. A cronologia bíblica da época do Êxodo mais correta, segundo uma cronologia mais fiel ao texto bíblico e também à arqueologia e à história, coloca a época de Moisés basicamente na 18ª dinastia do Antigo Egito, com os faraós Tutmoses. A mãe adotiva de Moisés, portanto, seria a rainha e também filha do faraó Tutmoses I, Hatshepsut, que seria, no caso, a mulher que colocou o nome em Moisés e, no caso, que criou Moisés como se fosse o seu próprio filho. Graças às várias descobertas arqueológicas que nós temos nos dias de hoje, nós podemos afirmar com toda a certeza que Israel, o Êxodo, aconteceu pelo menos 200 anos antes da época de Ramsés II, que é pressuposto o faraó do livro de Êxodo por alguns. A descoberta fantástica da estela de Merneptah, que foi um faraó filho de Ramsés II, nos mostra muito a respeito do povo de Israel na terra de Canaã. A grande estela de Merneptah vai nos dizer que Israel, quando Merneptah foi para Canaã, basicamente já estava instalada como uma sociedade enorme, tribal, governada ali por juízes, e além disso, também vai nos dizer que basicamente Israel não era mais nômade, por assim dizer, mas basicamente estavam como uma sociedade, já estavam ali até mesmo misturados com as populações do território de Canaã, os povos cananeus. A grande estela de Merneptah, ela é impressionante por mencionar o nome Israel em seus inscritos em egípcio antigo, em hieróglifos, mencionar o nome Israel e ser uma prova cabal da existência de Israel anterior à época de 1200 a.C. Lembrando que a estela de Merneptah, ela é datada de 1208 a.C. e em seus inscritos diz basicamente que Israel já era um povo formado, muito bem formado e governado na terra de Canaã, ali pelos seus juízes e misturados ali com os próprios cananeus. Os leitores árduos do livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio e também do livro de Josué sabem muito bem que o povo de Israel, só antes de entrar na terra prometida e realmente se instalarem lá, ficaram 40 anos no território ali do deserto, naqueles desertos, 40 anos no deserto.
Os leitores da Bíblia sabem muito bem que Josué e Caleb demoraram anos e anos, basicamente a vida deles inteira, para tentarem conquistar os territórios ali de Canaã, vencendo, tendo diversas batalhas, enfrentando diversos reis cananeus. E além disso, logo após isso, ainda assim, após a morte de Josué, aconteceram outras guerras ali para terminarem de conquistar a terra prometida para o povo de Israel. Nós sabemos então que no mínimo, foram 150 anos atrás de Merneptah, para Merneptah basicamente falar que Israel era uma sociedade formada, um grupo étnico formado ali dentre os próprios cananeus ali naquela terra. Ou seja, basicamente, Tutmoses III é colocado como sendo o faraó do livro de Êxodo. Mas agora falando a respeito do faraó do livro de Êxodo, o faraó que desafiou Moisés e também desafiou a Deus. Ele, no caso, foi o faraó Tutmés III ou Tutmoses III. Tutmoses III foi o sexto faraó da 18ª dinastia do Egito. Oficialmente, ele governou o Egito de 28 de abril de 1479 a.C. até 11 de março de 1425 a.C., começando com sua coroação aos 2 anos de idade e concluindo com sua morte aos 56 anos. No entanto, durante os primeiros 22 anos de seu reinado, ele foi corregente com sua madrasta e tia Hatshepsut, curiosamente a mãe adotiva de Moisés, que foi nomeada faraó. Embora ele tenha sido retratado como o primeiro em monumentos sobreviventes, ambos receberam os nomes e insígnias reais usuais e nenhum recebeu qualquer antiguidade óbvia sobre o outro. Tutmés serviu como comandante dos exércitos de Hatshepsut durante os 2 anos finais de seu reinado, após a morte de seu filho primogênito Amenemhet. Tutmoses III é considerado um dos maiores guerreiros, comandantes militares e estrategistas militares de todos os tempos, como o mais eminente faraó guerreiro e conquistador do Egito, e como uma figura dominante no período do Novo Império. Considerado o auge do poder egípcio, ele se tornou o único governante após a morte de Hatshepsut e conduziu entre 17 a 20 campanhas, todas vitoriosas, enquanto expandia o Império do Egito em sua maior extensão. Além disso, ele também criou a antiga marinha egípcia, a primeira marinha de combate do mundo antigo. O historiador Richard A. Gabriel se referiu a Tutmoses III como o Napoleão do Egito. Numerosas gravações de suas campanhas militares são detalhadas nas inscrições conhecidas como Registros de Tutmoses III. Esse faraó, no caso, foi o faraó que enfrentou as 10 pragas do Egito e encontrou seu fim ali no Mar Vermelho. Muitas pessoas não sabem, mas os textos bíblicos afirmam que o faraó também faleceu no Mar Vermelho e, curiosamente, na tumba dele foi encontrada a inscrição que dizia sobre a grande inundação. E, curiosamente, na tumba dele, na verdade, não estava ali o seu corpo, mas o corpo de uma pessoa muito mais jovem. Tutmoses III era filho de Tutmés II com uma esposa secundária chamada Iset ou Aset. A grande esposa real de seu pai era a rainha Hatshepsut. Sua filha, Neferuri, era meia-irmã de Tutmés. Quando Tutmés II faleceu, Tutmés III era jovem demais para governar, então Hatshepsut se tornou sua regente, logo sua corregente e logo depois se declarou faraó, sem nunca negar a realeza a Tutmés III. Durante sua infância, Hatshepsut governou o Egito tanto na prática quanto no nome, alcançando prosperidade e sucesso. Quando Tutmoses III atingiu uma idade adequada e demonstrou sua capacidade, ela o nomeou para chefiar seus exércitos, e em sua morte ela estava pronta para governar. Alguns estudiosos e egiptólogos especulam que Tutmés se casou com sua meia-irmã Neferuri, mas não há evidências conclusivas. Neferuri pode ter sido a mãe do filho primogênito de Tutmés, Amenemhet. Alternativamente, acredita-se que a grande esposa real, Satia, tenha sido a mãe de Amenemhet. Amenemhet faleceu antes de seu pai,
No caso, ele faleceu aí por conta da última praga no território egípcio, a praga da morte dos primogênitos. Ele faleceu primeiramente antes de seu pai. Então o povo de Israel saiu finalmente do território egípcio e foi para sua terra, a terra prometida de Canaã. Algo muito interessante e curioso que a maioria das pessoas deixam escapar a respeito dessa interpretação, que o faraó Tutmoses, além de ser o faraó da época de Moisés, ele também tinha o próprio nome de Moisés. Em egípcio, o nome Moisés, no caso, é Musis. Musis, no caso Tutmosis, tem o significado como nascido da divindade egípcia Tut. A verdadeira origem do nome Moisés é provinda do egípcio antigo e não do hebraico antigo nem do aramaico antigo, até porque a mãe adotiva de Moisés foi ela quem colocou o nome em Moisés. E na maioria das vezes Moisés é colocado como significando tirado das águas, ou mais precisamente, filho das águas. Em hebraico antigo se diz Moshe, já em aramaico antigo se diz Mushi. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento, um abraço a todos vocês e fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.